Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que traspassaram. Palavra da salvação. Hoje celebramos o Sagrado Coração de Jesus, essa solenidade que nos faz recordar os méritos do Sagrado Coração, ou seja, nos faz recordar e nos faz meditar sobre a humanidade de Jesus Cristo, essa humanidade que dela transborda a sua própria divindade. Por isso que no Evangelho de hoje nós vemos e contemplamos essa passagem onde Jesus Cristo está na cruz. Ali vão quebrar as pernas daqueles que foram crucificados com Jesus Cristo. Mas quando chegam até ele, veem que ele já está morto. E um centurião vai traspassar o seu coração. E desse transpassar o coração de Cristo, dali do coração de Jesus vai jorrar sangue e água. Nós vemos nessa passagem alguns ensinamentos essenciais que refletem aquilo que é a obra humana e divina que acontece em Jesus. Aquilo que são os méritos salvíficos que nós precisamos aprender a participar. Nós vemos que do coração de Jesus Cristo jorra uma fonte inesgotável de amor, de misericórdia, de perdão, de redenção. Por isso que nós precisamos aprender de Jesus Cristo para ter um coração como o dele, um coração que transborda dia após dia a capacidade de amar, de agir com misericórdia, de perdoar, porque é isso que nós precisamos aprender a fazer. Por isso que também do coração sagrado de Jesus, nós somos chamados a viver dois mistérios essenciais para a nossa vida, porque do coração de Cristo jorra sangue e água. A água representa o batismo e o sangue representa a Eucaristia. Aqui nós temos esses dois sacramentos, esses sacramentos de transformação interior, onde nós precisamos aprender a dar valor a esse batismo, porque o batismo ele nos tornou filhos de Deus, ou seja, filhos no Filho. E quanto mais nós damos valor ao sagrado batismo que nós recebemos, mais o coração de Cristo vai sendo formado no nosso coração. Mais nós vamos aprendendo a agir humanamente como a humanidade de Jesus Cristo. Mais nós conseguimos ser dóceis ao Espírito Santo para que o mesmo Espírito que movia Jesus Cristo sobre esta terra possa mover também a nossa vida. Depois,
a Eucaristia. A Eucaristia, que vem da representação do sangue derramado do coração de Cristo, nós vemos que a Eucaristia é o sacramento do caminho, da peregrinação, o alimento que o próprio Cristo nos dá. Ele dá a si mesmo para que possamos, cada vez mais alimentados, nos ver fortificados nessa peregrinação rumo à eternidade, ao reino dos céus. Por isso que nós precisamos dar valor à Sagrada Eucaristia, que é a presença real de Cristo, porque na Sagrada Eucaristia nós comungamos a própria divindade. Nós comungamos Deus presente no Santíssimo Sacramento. Na Eucaristia nós temos o sacramento que vai como que nos transformando nele mesmo, porque uma vez que nós nos alimentamos de Jesus, nós vamos nos transformando no próprio Cristo, para que assim nós possamos ser esse sinal de Deus e que possamos ter o nosso coração como que identificado ao coração de Cristo, esse coração que jorra do mais profundo da nossa alma aquilo que são as graças fundamentais, que é o testemunho batismal e o anseio profundo da comunhão eucarística, da adoração eucarística. E assim nós vamos crescendo dia após dia na nossa vida cristã, para que possamos ter essa experiência viva e constante da presença de Deus em nossa vida, porque a fonte que jorra do coração de Jesus Cristo é uma fonte inesgotável, uma fonte que toca a nossa própria vida. E quando nós nos permitimos ser tocados pelo próprio Cristo, quando nós nos permitimos ser tocados por essa fonte inesgotável, nós também nos tornamos uma fonte que jorra para a eternidade. Por isso que quando a Igreja celebra a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a Igreja nos chama a refletir sobre este grande mistério de participação da humanidade que reflete a divindade de Cristo. Por isso que nós precisamos também, unidos a Cristo, ter essa experiência de ser tocado por essa água e por esse sangue que jorra do coração de Deus. Assim nós vemos o quanto nós precisamos dessa graça, o quanto nós precisamos nos alimentar da Eucaristia, o quanto nós precisamos dar valor ao sagrado batismo que nós recebemos, pois o batismo nos purifica e a Eucaristia nos transforma, para que nós possamos ter um coração semelhante ao de Jesus, manso e humilde e transbordante de testemunhos e da graça santificante, para que essa graça divina se manifeste na nossa vida e transborde para a vida dos nossos irmãos. Que nós possamos ter um coração à semelhança do coração de Jesus, para que da nossa vida jorre sangue e água, ou seja, jorre o testemunho batismal e a graça da Eucaristia, onde nós nos tornamos essa mesma Eucaristia, essa grande ação de graças, onde Cristo se manifesta através de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.